Você conhece os Amishes? Você sabe de onde eles vêm? Os Amishes são uma comunidade religiosa cristã anabatista que crê que o batismo deve ser feito na idade adulta, quando se tem conhecimento de quem é Cristo. Os Amishes saíram de dentro da Reforma Radical. Reforma essa que vinha romper com a corrupção dentro da Igreja Católica e uma resposta para a expansão magistral dentro da Reforma Protestante de Lutero. Muitos cristãos não estavam satisfeitos com as 97 teses de Lutero, e nem com os reminiscentes costumes da Igreja Católica que haviam subsistido nas igrejas luteranas, tais como batismo infantil e a contínua ligação da Igreja com o Estado. Por essas razões, surgiu um movimento radical dentro das igrejas, gerando assim a Reforma Radical. O primeiro líder das igrejas Amish foi Jacob Arman, um líder menonita que acreditava que a igreja estava saindo dos princípios pregados por Menon Simons, criador da igreja menonita. Com uma visão radical sobre a fé cristã e o que é considerado lícito ao fiel, teve seu início na Alemanha e na Suíça, por volta dos séculos 17 e 18. Para fugirem do serviço militar obrigatório e a perseguição religiosa, cerca de 200 famílias alemãs e suíças, no ano de 1727, desembarcaram no condado de Berks, no estado da Pensilvânia, que, por sinal, é o estado com mais Amishes dos Estados Unidos. Dados lançados nos anos 2000 afirmam ter cerca de 55 mil membros da comunidade somente no estado. Os Amishes têm em sua crença a Bíblia sendo a vontade de Deus expressa aos homens, e a ética do Novo Testamento sendo aplicada dia a dia. Para eles, a igreja é uma instituição voluntária formada por pessoas transformadas por Cristo, e que a mesma não se sujeita à autoridade humana ou ao Estado. Em seu credo também consta que a ética e o amor regem todas as coisas, sendo dadas a todos o perdão e o livre-arbítrio. Mas é dado à Igreja o direito e a autonomia para punir membros que venham contra os princípios da comunidade ou da Igreja. O culto Amish não é evangelizador. A chamada ao altar e a aceitação de Cristo não ocorrem. As celebrações são organizadas em casas de particulares e especialmente sem música. Todos se ajoelham e esperam um membro casado masculino da igreja começar a oração inicial. Depois os anciões fazem a leitura, sem sermões preparados. Depois de uma oração final, a igreja se despede com um ósculo. Os cultos são realizados no domingo, dia qual não se pode fazer nenhum trabalho além dos trabalhos espirituais. Outra característica interessante do povo Amish se dá ao seu estilo de vida, normalmente vivendo em grandes fazendas que são comunitárias e afastadas da cidade. Procura-se uma vida de separação do pecado e da vida mundana. Os Amishes possuem uma série de restrições, como: eles não usam energia elétrica em suas casas, porque, de acordo com eles, esse é um serviço prestado pelo Estado, o qual eles não querem se submeter. Eles não possuem carros, pois eles acreditam que isso traz a inveja aos irmãos que não podem possuir este bem. Apesar de que, para eles é lícito pegar carona e até mesmo dirigi-los. As únicas formas de locomoção de um Amish são a bicicleta e o buggy, uma espécie de carroça puxada por 2 cavalos. Eles não prestam serviço militar, eles não pagam previdência social, não recebem qualquer tipo de assistência do governo, não participam de guerras e não juram lealdade à pátria. E por incrível que pareça, a educação Amish restringe-se dos 3 aos 14 anos, em escolas puramente Amish, onde é lecionado o básico educacional como matemática, inglês e o Pennsylvania German, um idioma falado entre os membros da comunidade, que é uma mistura de inglês, suíço e alemão. Os Amishes não permitem ser fotografados ou filmados, porque eles fazem interpretação literal do texto bíblico, que fala que o homem não deve ter a sua imagem gravada. Ao que concerne às relações entre os membros, existe um código chamado de Ordnung, que vem da expressão alemã Ordnung man sein, que significa aqui se tem ordem.
Apesar de não ser um código escrito, e sim falado, o Ordnung dita como deve ser a vida e a fé Amish. O governo da comunidade local segue-o, e ele fala que a vida de um Amish deve ser sem vaidades, inveja ou orgulho, mas que cada um deve trabalhar arduamente e que o perdão e o amor são a base de tudo. O código é bem completo. Ele se estende desde a vestimenta até o casamento. E falando em vestimenta, os Amishes têm o seu próprio modo de se vestir. Os homens vestem ternos pretos, sem botões, porque os tais são considerados acessórios desnecessários e que trazem vaidade. E além do mais, usam somente chapéus pretos. Aos casados, é dado o privilégio de deixar a barba crescer, mas sem bigode. Para as mulheres, vestidos longos de cores escuras que só mostrem as mãos, e aventais de cor preta, e um pequeno chapéu branco, com exceção das solteiras, que usam vestidos de cores claras e aventais brancos. Quanto ao casamento, os Amish só podem casar entre si, o que favorece o surgimento de doenças genéticas, por todos serem diretamente ligados às 200 famílias que vieram para os Estados Unidos. A doença mais comum entre eles é o nanismo, e como os Amish se negam a fazer testes de compatibilidade genética, o risco se torna alto, mesmo que eles aceitem e façam uso da medicina moderna. Mas o casamento só pode ser realizado após a transição da infância para a idade adulta. Durante a transição, o jovem passa pela Rumspringa, que significa correr por aí. Nessa fase, o jovem pode sair da casa dos seus pais e conhecer mundo afora. Esse processo pode ir dos 16 aos 21 anos, onde o adolescente pode experimentar a vida comum, podendo ir a festas, beber, usar drogas, fazer sexo e possuir eletroeletrônicos. Finalizada essa jornada de autoconhecimento da juventude, é dado ao jovem adulto poder de escolher se irá se batizar na igreja e assim seguir os costumes e a vida de separação, ou escolher uma vida comum, saindo da casa dos seus pais e indo construir uma vida por si só, isolado da comunidade. Mas cerca de 80% dos jovens decidem se batizar. As interações sociais com membros que não pertencem à comunidade também é restrita. Os chamados ingleses, qualquer pessoa que não seja Amish, independente da nacionalidade, é limitada apenas a conversas curtas, sem muito aprofundamento. Aos Amishes, porém, é lícito comercializar com os ditos ingleses e até trocar por dinheiro. Por exemplo, se eles precisarem de um trator, por meio de um intermediário, eles podem negociar. Em razão das relações comerciais, os anciões autorizaram o uso do telefone, mas com uma condição: eles tinham que ficar em espécies de cabines a 50 metros das casas comuns e com um horário de funcionamento pré-definido. O povo Amish tem uma relação muito forte com a agricultura, e ela é praticada através de um princípio, que eles devem sempre estar em harmonia com a terra, cuidando da natureza como herança de Deus para os homens. Esta foi uma breve explanação sobre a comunidade, que resiste a mais de 300 anos de mudanças do mundo externo. Você gostou do nosso vídeo? Para acompanhar a nossa programação, inscreva-se na Argumentos. Até a próxima!